Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. A maior tragédia da história do Flamengo. O incêndio no centro de treinamento das divisões de base do clube deixa 10 mortos. Interrompe o sonho de meninos de virarem jogadores de futebol e darem uma nova vida às famílias. Reconstituímos passo a passo o que aconteceu no alojamento onde dormiam 26 garotos. Especialistas em gerenciamento de risco apontam possíveis causas para o fogo ter se espalhado tão rápido. Atravessar aquele alojamento não leva mais do que 8 segundos. Então, se esse movimento de saída não foi feito, é porque a propagação interna do incêndio já impedia esse movimento de proteção. Na última sexta-feira, o Brasil acordou em choque com a notícia de que um incêndio no centro de treinamento do Flamengo provocou a morte de 10 jogadores das divisões de base do clube. Outros 3 ficaram feridos, um deles em estado grave. Há perguntas que todos se fizeram. Como foi possível isso acontecer num dos maiores clubes do Brasil? A equipe do Esporte Espetacular ouviu sobreviventes, outros jogadores das categorias de base, familiares e funcionários do clube e preparou uma reconstituição dos momentos dramáticos vividos por 26 jogadores no alojamento que pegou fogo. Procuramos também especialistas em gerenciamento de risco para tentar explicar quais as normas de segurança que deveriam ser seguidas. E mais, peritos investigam o incêndio, eles querem saber se havia poliuretano na estrutura dos contêineres. É o mesmo material, que é altamente inflamável, que foi usado na Boate Kiss, que pegou fogo em 2013. Começou a pegar fogo. Aí o Filipão, foi no último quarto do Filipão. Aí o Filipão começou a gritar, tá pegando fogo. Houve uma explosão e faltou luz. E logo daqui dá vendo um fogaréu muito alto. Sai daí, rapaz! Sai daí! Não adianta não! Sai da janela! Gente, mas que demora pra chegar o bombeiro? Gente, chegou o bombeiro aí agora. No momento que o nosso socorro chegou, se deparou com as 3 vítimas, atendeu as 3 vítimas e, infelizmente, durante o combate a incêndio, após o combate a incêndio, apurou e chegou a esse número de 10 óbitos. Quando amanheceu, a imagem era arrasadora. Por volta das 9 da manhã, peritos chegaram ao local. Aos poucos, 10 corpos foram sendo retirados e encaminhados para o Instituto Médico Legal. Enquanto isso, a 10 quilômetros dali, 3 funcionários do Flamengo prestavam depoimento na delegacia. A gente conversou com sobreviventes e familiares das vítimas que relataram com detalhes a sequência exata dessa tragédia. Com base nessas conversas, o Esporte Espetacular vai explicar agora o que aconteceu no Ninho do Urubu na madrugada da última sexta-feira. Dos 26 garotos que estavam no alojamento, conseguimos descobrir onde dormiam 23 deles. O alojamento tinha 6 quartos, cada um com 3 camas beliches. Cada quarto tinha uma janela com barras de metal. Havia apenas uma saída próxima aos quartos 6, 5 e 4. A maioria dos garotos que se salvaram estava nesses 3 quartos. No quarto 6 estavam Felipe Crisman, Felipe Cardoso e Jean. Foi ali que o incêndio teria começado. O ar-condicionado pegou fogo, provavelmente ocasionado por um curto-circuito. Felipe Crisman acordou sentindo o cheiro de queimado e um vapor quente no rosto. Ele levantou e chamou os colegas de quarto. Felipe saiu do quarto, pegou água no bebedouro e tentou apagar o fogo, sem sucesso. Todos os 3 meninos que estavam no quarto em que o incêndio começou saíram ilesos pela porta do alojamento. No quarto 5 dormiam 3 garotos. Samuel Barbosa, Riquelmo e mais um dos sobreviventes. Pode ter sido Kaique Duarte, Kennedy ou Gabriel. Samuel despertou e tentou acordar Riquelmo, mas o garoto inalou fumaça e ficou inconsciente. Com a chama se alastrando, Samuel saiu do alojamento sem conseguir salvar Riquelmo. No quarto número 4, haviam 6 meninos: João, Nigel, Wendel, Kaique e outros 2 sobreviventes.
Nigel ouviu um barulho muito alto que parecia uma explosão. Um colega de quarto gritou: "Explodiu! Está pegando fogo!" Os 6 meninos que estavam nesse quarto conseguiram sair ilesos. Os outros 3 quartos eram mais afastados do local onde começou o incêndio e mais distantes da saída. No quarto 3 estavam Cauã, Francisco, Jonathan e Átila. Como o fogo já estava espalhado pelo alojamento, eles não conseguiram sair pela porta. A essa altura, Ferreira, segurança do Flamengo, chegou ao alojamento. Com a ajuda de alguns meninos que já haviam escapado, Ferreira quebrou as barras de metal da janela do quarto 3. O primeiro a sair foi Cauã, que ficou ferido com queimaduras e está internado. Francisco foi o segundo a sair pela janela e também está hospitalizado. Depois, Jonathan também conseguiu escapar. Como foi o terceiro a sair pela janela, Jonathan é o sobrevivente que está em estado mais grave, com 40% do corpo queimado. Átila também estava nesse quarto, mas não teve tempo de sair pela janela e morreu. Os meninos que estavam nos quartos 1 e 2 foram os últimos a notar o incêndio e estavam distantes da saída. Todos que dormiam nestes quartos morreram. No quarto 2 estavam Christian, Jorge e Samuel. No quarto 1 estavam Jedson, Bernardo, Arthur, Vitor e Pablo. O segurança Ferreira e outros meninos ainda tentaram quebrar as janelas desses 2 quartos, mas o incêndio já estava muito forte. Não havia mais tempo de salvar essas vidas. Os alojamentos funcionavam em contêineres fabricados pela NHJ do Brasil. A empresa informou que os módulos são de metal e revestidos com painéis termoacústicos. Uma fonte ouvida pela TV Globo informou que os peritos encontraram sinais de espuma nas instalações. Na internet, a NHJ informa que usa poliuretano injetado no meio dos painéis, que são de chapa de aço. Os peritos ainda não confirmaram se o poliuretano fazia parte da estrutura do alojamento. Este engenheiro explica que esse material não é adequado para esse tipo de moradia. Esse tipo de estrutura em sanduíche, ele tem um limite de suportar calor. Então, enquanto é um princípio de incêndio e as pessoas estão acordadas para reagirem com rapidez, ok, ele ainda pode ser utilizado, no caso de um escritório, por exemplo. Com pessoas dormindo, como projetista, eu não especificaria esse material. Segundo Moacir Duarte, especialista em análise de risco, o correto é aplicar ao revestimento das paredes um composto químico anti-chamas. Testamos o produto anti-chamas em um material de comportamento parecido com poliuretano. O Esporte Espetacular vai fazer agora um teste com o poliestireno, esse material aqui bastante usado no isolamento térmico de contêineres e telhados. O Moacir vai explicar para a gente como ele fica quando entra em contato com a chama. Moacir, esse primeiro teste vai ser com que tipo de material? Nós estamos aqui então no laboratório para fazer esse tipo de teste de ignição e nós vamos expor esse material, que é um material comum, 10 segundos a chama direto e depois vamos comparar o comportamento com esse outro aqui, que é o material anti-chama. Primeiro testamos o revestimento que não tinha aplicação de anti-chamas. Percebemos então a decomposição do material, uma emissão considerável de fumaça que a nossa capela capta e a queda da borra incandescente. Apesar de ainda não estar mais a chama em cima, esse material ele ainda está mole e ele é capaz de fazer ignição em papel, tecido e outros materiais sensíveis. Na segunda etapa, vamos simular o mesmo material similar ao poliuretano, mas dessa vez tratado com composto anti-chamas. Nem emanação de fumaça, nem o gotejamento de borra incandescente. Então, realmente, a utilização do material comum e do material tratado faz uma grande diferença em termos da velocidade de evolução do incêndio. O uso desses materiais, tradicionalmente, se deve ao fato de eu necessitar dar tempo às pessoas para saírem do ambiente. Moacir Duarte também analisou as imagens do circuito interno do CT do Flamengo, obtidas pela TV Globo. Mas você acha que esse tipo de material tinha lá no CT do Flamengo? Nós observamos várias vezes aquele vídeo que saiu por último e é possível você perceber duas coisas. Primeiro, quando o garoto está saindo do quarto, você vê muita fumaça, mas não há a vibração da luz de chama. Até porque se houvesse chama aberta no ambiente, eles sairiam imediatamente. Depois, quando a câmera vai para o fundo do estabelecimento lá, dos containers, você percebe a chama saindo das frestas das placas do container
e a queda de uma borra incandescente em frente à cena do incêndio. Então, provavelmente, aqueles materiais não eram chama retardante. Um outro detalhe que chamou a atenção, assistindo também o vídeo várias vezes, que logo no início do vídeo vem uma luz que parece que alguém acende a luz, porque não é aquela luz oscilante tipo de chama. O garoto chega na porta e retorna, sem pressa. Se ele tivesse vendo uma chama aberta no interior do container habitacional, ele teria imediatamente dado o alarme. A impressão que a gente tem vendo naquela primeira imagem é que as chamas deviam estar se propagando por dentro da parede ou em volta, por cima do container. E não havia naquele momento a chama aberta dentro do container, apenas muita fumaça. O especialista explica ainda por que o incêndio se propagou rapidamente. Se nós colocarmos tecnicamente, aquele é um incêndio que a gente chama de classe A, material sólido combustível, papel, madeira, plásticos em geral, tecidos. Percebam que o ar-condicionado é tão somente a fonte de ignição do incêndio, ele inicia. Mas para o incêndio ficar daquele tamanho, esse ar-condicionado pegou materiais que muito facilmente pegam fogo. Isso poderia ser evitado em parte se aqueles materiais fossem materiais tratados, a gente chama retardante ou anti-chama. O Flamengo afirma que fez manutenção no sistema de ar-condicionado do alojamento recentemente. A estrutura organizacional do Flamengo preventivamente fez uma manutenção em todos os sistemas de ar-condicionado, todos, daquele modo. Nós temos isso registrado e pode ser distribuído para quem quiser. Moacir Duarte também aponta um grave problema na planta do alojamento, que tinha apenas uma saída. Outro aspecto importante é o seguinte, toda vez que você coloca pessoas em um ambiente fechado, a gente costuma fazer a sinalização de emergência em direção às saídas, que devem ser mais de uma e em posições opostas no ambiente. Repara que isso é tão comum hoje, tão dentro da norma técnica, que mesmo quando você vai ao cinema, ao teatro, antes de começar o espetáculo, você é orientado sobre a posição das saídas de emergência, sobre como é o sinal de emergência. O que eu queria deixar claro é que nós não estamos falando do puxadinho, nós estamos falando de um alojamento. Era um alojamento confortável, adequado a que se propunha e que nós mostrávamos para todos com orgulho. O delegado responsável pelo caso aguarda o resultado da perícia, que não tem data para ser concluída. Até lá, outras pessoas devem ser ouvidas. O Ministério Público informou que acompanha a investigação e não descarta responsabilizar criminalmente o Flamengo. Nós pedimos para o Flamengo apresentar os documentos que comprovam que houve manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Até agora, o clube não atendeu ao nosso pedido. Sobre o fato de haver apenas uma porta no alojamento, o Corpo de Bombeiros informou que não cabe à corporação determinar o número de portas e tamanho das janelas, por exemplo, e que essas especificações são estabelecidas pelo Código de Obras do município e pelas normas técnicas. Nós perguntamos também à empresa NHJ do Brasil se o container tinha a substância poliuretano. Até agora, não houve resposta. E agora a gente vai direto para o Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Está o repórter Richard Souza. Ele traz novas informações sobre o comitê de crise que o Flamengo montou após a tragédia. É com você, Richard. Bom dia. Oi, Felipe. Oi, Bárbara. Bom dia a todos. O comitê de crise do Flamengo, até agora, fez 2 pronunciamentos em relação ao incêndio ocorrido aqui no centro de treinamento do Ninho do Urubu, mas por enquanto não abriu para perguntas. O primeiro pronunciamento foi de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, na sexta-feira, no dia do ocorrido. Ele disse que essa é a maior tragédia da história do clube. Ontem, na sede social, na Gávea, Reinaldo Belotti, diretor executivo, disse que a falta de alvará para funcionamento do CT, as 31 autuações da Prefeitura do Rio e a falta do certificado do Corpo de Bombeiros, nada tem a ver com o acidente. Nesse momento, o comitê de crise começa a se reunir novamente na sede social do clube na Gávea, mas por enquanto não há previsão de um novo pronunciamento ou entrevista coletiva. A prioridade nesse momento é o atendimento às vítimas do incêndio e às famílias. O presidente Rodolfo Landim garantiu que todos os atingidos terão total apoio. Aqui no CT Ninho do Urubu, as atividades hoje não aconteceram. Os jogadores do time profissional
estão de folga e todas as atividades das categorias de base estão suspensas por tempo indeterminado. Amanhã foi de homenagens de torcedores de Flamengo e dos outros clubes do Rio, Felipe e Bárbara. Richard Souza, muito obrigada pelas informações, você volta a qualquer momento. E além da dor da tragédia, as famílias ainda sofrem a angústia pelas perguntas que ainda não foram respondidas. Por que o Flamengo alojou os garotos num local sem licença da prefeitura? Por que não houve interdição? De quem é a responsabilidade pelas vidas perdidas? Nós fomos investigar o que diz a legislação, qual é o papel de clubes, confederações, federações estaduais e do poder público para garantir a segurança dos jovens atletas. Uma tragédia ainda sem respostas e que levanta uma questão: como os clubes brasileiros estão tratando as categorias de base? O artigo 29 da Lei Pelé diz que a obrigação dos clubes é de manter alojamento e instalações desportivas adequados, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade. Em um pronunciamento ontem, o diretor executivo do Flamengo, Reinaldo Belotti, disse que o alojamento que pegou fogo foi fiscalizado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela Federação de Futebol do Rio e pela CBF. Essa fiscalização a gente tinha que atender o seguinte: manter alojamento e instalações desportivas adequados, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, quero ressaltar, segurança e salubridade. Para especialistas, a Lei Pelé ainda é vaga quando se trata de fiscalização e segurança. Houve em 2011 uma alteração da Lei Pelé que melhorou um pouco, estabeleceu essa obrigatoriedade que não estava na primeira versão da lei. Entretanto, não houve uma regulamentação dessa lei, estabelecendo um maior detalhamento dessas ações, estabelecendo quais órgãos e entidades seriam responsáveis por essa fiscalização. O que o clube precisa fazer para que isso seja considerado um alojamento seguro? O que o clube precisa fazer para que isso seja considerado um alojamento salubre, saudável? O que o clube precisa fazer para poder cumprir um requisito de fornecer educação, fornecer higiene? Então, esses requisitos previstos assim de forma genérica dificultam, inclusive, a organização interna das equipes e a fiscalização. A Lei Pelé não obriga os clubes a apresentar laudos de prevenção contra acidentes, como o que causou a morte dos 10 adolescentes. Até hoje, o Ninho do Urubu não possui o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, que atesta que há equipamentos contra incêndios funcionando. O clube apresentou o projeto de segurança em 2010. A última vistoria foi em novembro do ano passado, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda havia pendências para emissão do certificado. Sem ele, o Flamengo não recebeu da Prefeitura o alvará de funcionamento do Ninho do Urubu. O centro de treinamento continuou funcionando. Nos últimos 14 meses, o Flamengo foi multado 31 vezes pela Secretaria Estadual de Fazenda. A primeira, em outubro de 2017, a última, em 14 de dezembro do ano passado. Apenas 10 multas foram pagas. Isso não tem nada a ver com o acidente que ocorreu. Nós temos algumas providências a serem tomadas para tornar o CT plenamente legalizado. Para vocês terem uma ideia, nós precisávamos de 9 certificados para conseguir o alvará. 8 deles nós já temos. Ainda segundo a Lei Pelé, a CBF é quem dá aos clubes a certificação de formador. Por nota, a CBF disse que cabe à federação estadual a qual o clube é filiado elaborar parecer conclusivo acerca do preenchimento dos requisitos para a obtenção do certificado. Os requisitos são técnicos, médicos, educacionais e de infraestrutura. Também por nota, a Federação do Rio diz não ter função nem competência inerente aos órgãos públicos. Ela fiscaliza e, no máximo, volta ao clube para exigir o cumprimento das determinações da CBF. Com o certificado de formador, o clube passa a ter o direito de receber percentuais sobre venda de atletas pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Precisamos humanizar o futebol, precisamos mudar esse olhar mercadológico que a gente está assistindo ultimamente. Futebol de base, ele vem para revelar jogadores e ganhar muito dinheiro.
esse olhar é um olhar muito econômico e que está trazendo alguns prejuízos que a sociedade precisa ficar mais atenta. Se na esfera esportiva o cumprimento da lei não garante a segurança das divisões de base, órgãos como o Conselho Tutelar e o Ministério Público do Trabalho também não vêm tendo sucesso no combate às irregularidades. Em 2012, o Ministério Público do Estado propôs ao Flamengo um termo de ajustamento de conduta. O motivo era corrigir irregularidades nos alojamentos que violavam a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos últimos anos, o clube fez adaptações que agradaram ao Ministério Público, mas não assinou o termo. A ação tramita até hoje. A proteção integral tem que ser dirigida a crianças e adolescentes. E não é o que se vislumbra nos clubes, em que se investe muito nos profissionais e pouco nas categorias de base. As crianças e adolescentes dos clubes, no nosso entender e de uma forma geral, não são tratadas como prioridade absoluta. Os pais deram como para responsabilidade do Flamengo esses garotos, né? O Flamengo ou o Vasco, qualquer clube do Brasil que tem alojamento para crianças, eles estão tratando de crianças de filho de outras pessoas. Enquanto órgãos públicos e entidades esportivas aguardam respostas para a tragédia do Ninho do Urubu, as autoridades concordam em um ponto: a lei precisa ser mais específica sobre os cuidados com os adolescentes. Tem que cuidar do agora. Além, naturalmente, do futuro, tem que cuidar do presente. E o presente significa dar a ela o que a lei estabelece. Especificar melhor essas responsabilidades, especificar melhor de que forma elas têm que ser cumpridas, como é que a criança tem que ser recebida, que tipo de educação que ela tem que receber, que tipo de amparo psicológico. Verificando o cumprimento efetivo no dia a dia, a gente pode eventualmente tentar tirar alguma coisa dessa situação que é muito, muito triste.